que nós possamos ter uma noite agradável nessa casa espírita e que as ideias que aqui nós compartilharmos possam enriquecer a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é algo muito importante de ser pensado, porque se constitui um desafio desde o primeiro momento em que nós adentramos a vida corpórea. Desde o momento em que nós nascemos, nós somos convidados por Deus, somos convidados pela vida a aprender a lidar com a falta, com a frustração, com as perdas, com as separações e com as mudanças que a vida nos exige. Quando nós somos bem pequenininhos, logo que nós respiramos as primeiras vezes, nós já começamos a lidar com esses sentimentos. O bebê muito pequeno, ele tem que lidar com a frustração quando a sua barriguinha começa a roncar de fome, de que ele precisa sentir aquele desconforto e chorar muito até que alguém venha lhe dar o alimento. E esse período, de certa maneira, é tomado pelo bebê como uma frustração que ele tem que superar. Mais tarde, a criança, um pouco maior, precisa lidar com o sentimento da separação em relação aos seus pais. Porque a mãe já não pode estar o tempo todo com ela como nos primeiros meses. Precisa sair, tem suas atividades, o seu trabalho. O pai também tem as suas atividades, não pode ficar o tempo todo perto dela, atendendo os seus desejos. Depois, a criança precisa lidar com o sentimento da falta, da perda. Porque em muitas circunstâncias, ela precisa perder algumas coisas para ganhar outras. E isso se prolonga durante toda a nossa vida. Porque para aprender a caminhar é necessário perder o colo. Para aprender a se alimentar sozinho é necessário perder o dengo de receber a comida na boca. Sem contar todas as mudanças que a vida exige e que diversas situações vão exigir durante toda a infância, as mudanças que muitas vezes vão ser difíceis de serem enfrentadas. E isso é algo que a gente carrega para toda a nossa vida. É um ensinamento, é um aprendizado que nós começamos desde o primeiro momento e que encerramos nunca. E é interessante a gente observar que a família dá a base para que a gente comece esse aprendizado. Por isso, muitas vezes, a gente vai encontrar nas situações familiares, nas situações do dia a dia, as alternativas e as oportunidades de aprendizado de lidar com as nossas frustrações. Porque a gente só aprende a perder perdendo. Parece algo algo bastante interessante, que a gente só vai conseguir aprender a lidar com a falta, com a perda, na medida em que nós tivermos que encarar situações nas quais a gente perder. E muitas vezes o que a gente observa é que existem muitos adultos que, por não saberem ou não conseguirem lidar com o seu sentimento de perda e de frustração, não conseguem lidar e dar a base para que os seus filhos possam aprender a lidar com esse sentimento. E aí acabam fazendo todos os caprichos da criança, acabam, quando a criança quer alguma coisa, mesmo que a família não possa dar naquele momento, fazem tudo para satisfazer o desejo dela naquele momento, escondem fatos importantes do dia a dia para que a criança não se frustre, para que a criança não sofra. E essa criança vai sendo poupada durante toda a sua infância, e o que muitas vezes nós vamos ver como consequência são adultos que não sabem lidar com as suas perdas, são adultos intolerantes que não sabem lidar com as adversidades da vida. Por que nós pensamos sobre tudo isso a partir da infância? Em primeiro lugar, porque nós somos hoje, aqui estamos adultos, responsáveis pela formação das crianças que estão aí. E também porque, se nós identificarmos em nós a dificuldade de lidar com as nossas
frustrações, nós podemos também identificar na nossa infância algo que pode ter contribuído para isso, mas principalmente nos libertar disso e, a partir de agora, começar esse aprendizado. Muitas vezes, a intolerância, a dificuldade de aceitar a perda é base não só para que a gente tenha um comportamento, de certa maneira, inseguro, para que a gente se torne vulnerável diante das situações da vida, porque uma pessoa que não aceita as adversidades, ela se torna inflexível, ela se torna uma pessoa que muito facilmente se desestabiliza com as situações. Mas não só isso, é também base para a maioria dos atos criminosos que nós escutamos falar todos os dias. Porque alguém que acha que pode acabar com a vida da companheira ou do companheiro porque essa pessoa não quer mais conviver com ela, tem aí neste comportamento, na base desse comportamento, a sensação de que, eu não posso perder. Se não é meu, se não é minha esposa, não vai ser de ninguém. Se eu não tiver, ninguém vai ter. Ou então, aqueles atos nos quais as pessoas tomam as coisas que não são suas, porque querem satisfazer o seu desejo, roubam, e pensam que podem tirar a vida de alguém porque aquela pessoa tem o tênis que eu queria, e já que ele tem, eu vou matá-lo para que eu possa ter o tênis que eu quero. Muitos desses comportamentos que a gente vê por aí, que a gente diz, meu Deus do céu, o que é isso, no que esse mundo está virado, tem a sua raiz, a sua base, na dificuldade que a criança muito pequena teve de lidar com as pequenas frustrações da vida. Mas o Espiritismo nos ajuda, principalmente nesse momento em que nós nos encontramos agora, a aceitar as adversidades da vida e aceitar as situações que nos acontecem e que muitas vezes escapam tanto da nossa vontade quanto da nossa possibilidade de controlá-las. O Espiritismo, assim, vem afirmar as palavras de Jesus, nos dizendo que Deus, sendo bom e justo, não permite que nada aconteça que não seja justo. E quando o Espiritismo vem nos trazer esse ensinamento, com certeza, o nosso coração se abre e se enche de esperança perante as situações que não saem do jeito que a gente imaginava. Mas, principalmente, uma ideia que o Espiritismo vem nos colocar e também vem refazer na nossa cultura e que nos ajuda muito a compreender as nossas perdas, é o sentimento e a certeza de que tudo nessa vida é transitório. E através da explicação da reencarnação é que nós podemos compreender isso. A nossa vida aqui é um momento que vai passar. Nós não deixaremos de existir, mas essa condição que nós vivemos hoje, eu, minha família, essa situação que hoje eu vivo, ela é transitória. Em algum momento ela não será mais. Esse ciclo terá um momento de fechamento. E quando a gente passa a compreender que as coisas, as situações são transitórias, nós passamos a entender e aceitar mais aquilo que não sai como nós imaginávamos. Ou aquilo que, por alguma razão, a vida acaba nos privando. E é interessante a gente perceber que muitas vezes a gente acredita que a gente confia em Deus, que a gente confia que a vida sempre vai nos levar para um caminho que é o melhor, mas quando chega aquele momento em que alguma adversidade se coloca, alguma situação sai do jeito que a gente não planejava, a gente o quê? Esperneia. Parece a criança aquela que faz birra, fica emburrada e começa a espernear. Muitas vezes a gente faz assim. Então a gente estava esperando que tudo saísse do jeito que a gente esperava, que a gente estava planejando, a gente fez tudo direitinho para que aquilo saísse no tempo certo, do jeito que a gente esperava, e as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava. E aí muitas vezes a nossa primeira reação é olhar para o céu e dizer, Deus, onde estás que me abandonaste? Por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo o que precisava, tudo o que eu devia fazer e que estava ao meu alcance para dar certo, e por que não deu?
e aí a gente sai a tempo para pegar o avião, e lá no meio do caminho acontece alguma coisa, a gente perde o avião, perde o ônibus, perde a oportunidade de uma situação, uma reunião importante, e a gente não consegue compreender naquele momento o porquê que aquilo está acontecendo. Mas a vida e Deus é tão generoso que é nesse mesmo mecanismo que ele nos ensina a confiar mais nele. Porque mais tarde nós vamos ver que mesmo dando tudo errado do jeito que a gente tinha planejado, aquilo foi o melhor que podia ter acontecido. Mais tarde, aquela situação vai se mostrar a melhor. E vai ser na compreensão de que isso foi o melhor, que nós vamos numa próxima oportunidade, quando nós planejamos tudo do jeitinho que a gente imaginava que a gente estava controlando, e aí tudo deu errado, a gente vai pensar, peraí, se da outra vez eu planejei tudo e não saiu do jeito que eu estava imaginando, e no fim foi o melhor, dessa vez provavelmente vai ser do mesmo jeito. E é nessa medida que a gente vai aprendendo a confiar cada vez mais em Deus, na sua sabedoria e principalmente na sua bondade. A gente vai aprendendo a se resignar, a aceitar mais os fatos da vida, aquilo que chega e que nos, de certa maneira, nos coloca numa situação de susto, porque nós não planejávamos, mas talvez algo que seja ainda mais difícil, seja a gente quando nós percebemos que algo não vai bem, que algo já não serve, que algo precisa ser mudado, a gente fazer o movimento para mudar. Talvez isso seja o mais difícil. Porque para aceitar situações que chegam na nossa vida e que não eram como a gente esperava, nós precisamos de resignação. Mas para mudar o que não está bom, além da resignação, nós precisamos de muita coragem. É necessário muita coragem para mudarmos aquilo que não está bem. E por quê? Porque nem tudo nessa vida é só bom ou só ruim. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E às vezes, quando algo não vai bem, e nós estamos pensando em abrir mão dessa situação porque ela tem várias coisas ruins, existem muitas coisas boas nessa situação que a partir do momento em que eu tomar a decisão de abrir mão, eu vou perder. E talvez perder essas coisas boas seja algo que a gente ainda não saiba lidar. Pode ser difícil não ter um trabalho nesse momento, porque as contas acabaram se estreitando, eu não tenho dinheiro para pagar as coisas que eu tenho que pagar, mas esse é o lado ruim. Mas, por outro lado, eu tenho tempo para descansar, a minha preguiça está sendo, de certa maneira, satisfeita. Eu estou num relacionamento, esse relacionamento é difícil, a pessoa me controla, a pessoa não me respeita, mas de certa maneira, por outro lado, o lado bom é que eu tenho uma companhia, eu tenho alguém que me acompanha, eu tenho alguém que me cuida. Nada é só bom e nada é só ruim. E às vezes perder o lado bom das situações difíceis faz com que a gente se agarre a coisas que não nos servem mais, que já não fazem mais bem. E o Espiritismo, mais uma vez, vem nos esclarecer algo que talvez estava aí, que a gente não conseguia compreender, ou que a gente ainda não conseguia aceitar, que é a lei de destruição. Os Espíritos nos falam que a destruição é algo necessário. E principalmente aquilo que nós tomamos como destruição é, na verdade, um processo natural de renovação das coisas. Tudo precisa passar por um movimento de renovação e melhora. E muitas vezes as coisas precisam tomar outros rumos. E destruir, então, não significa sumir. As relações não vão sumir porque eu vou mudar. Elas vão mudar, elas vão se tornar melhores, elas vão se renovar. Essa é a ideia que o Espiritismo nos coloca quando nos explica a lei de destruição. Principalmente nos esclarecendo que tudo tem o seu início e o seu fechamento. Tudo tem o seu tempo para começar e para terminar. E as experiências da vida, todas elas nos ensinam e têm um propósito de crescimento para nós. É claro que a gente prefere, às vezes, não,
na maioria das vezes, a gente prefere começar. Um namoro novo, um amor novo, sempre nos enche o peito de sentimentos bons. Um trabalho novo que, de certa maneira, vai nos colocar novos desafios, novo ânimo para as nossas forças úteis. Uma nova atividade, a que nós vamos nos dedicar, sempre é melhor e nos traz um sentimento muito melhor começar algo. Quando uma situação pede que a gente feche, que a gente encerre aquele ciclo, alguns sentimentos mais difíceis tomam conta de nós. Nem sempre é fácil terminar um relacionamento quando ele já não tem mais a sua finalidade na nossa e na vida do outro. Nem sempre é fácil deixar uma situação cômoda de uma atividade, de um trabalho que a gente está fazendo, quando ela já não vai nos levar à nossa evolução profissional. Mas é importante que a gente tenha, principalmente, a coragem, mas principalmente que a gente saiba que nós precisamos entender que as coisas precisam ter um tempo de fechamento. A partir do momento em que a gente aceita essa situação, a gente passa a conseguir aceitar melhor as oportunidades que a vida nos dá. Mas o tema, o título dessa exposição, ela nos diz o seguinte: quem se ama, deixa ir. Por que será que nós precisamos nos amar para deixar ir? Porque só quem se ama se dá o direito de escolher para a sua vida aquilo que é melhor. Quem não se ama se submete. Se submete a situações que desvalorizam a si mesmo, se submetem a pessoas que, de certa maneira, não respeitam a sua humanidade, e se submetem principalmente pela insegurança e por algo que Joana de Ângeles nos coloca, que é o sentimento de carência. Muitas vezes, o nosso sentimento de carência e de insegurança nos faz supervalorizar pessoas, coisas e situações que, na verdade, não fariam falta nenhuma. Mas nós supervalorizamos porque naquele momento nós estamos nos sentindo inferiorizados, nós estamos nos sentindo inseguros. E aí a gente pensa assim, mas eu vou continuar nesse trabalho, mesmo que não me valorizem e que eu não consiga impor de uma maneira diferente isso, colocar as minhas condições, porque pelo menos eles querem o meu trabalho. Eu não vou me indispor com certas pessoas, porque vai que essa pessoa, ela pelo menos me aceita como eu sou. E justamente por a gente se inferiorizar e por a gente não se amar o suficiente, a gente acaba aceitando na nossa vida coisas que não nos fazem bem. Só quem se ama se dá o direito do melhor. E muitas vezes, por não nos amarmos, e por medo daquilo que nós podemos perder, e se nós temos medo de perder as coisas, provavelmente é porque a gente ainda não está seguro com a gente mesmo. A gente acaba se fixando e se apegando a coisas que não têm valor nenhum. Vamos começar pelo que é mais fácil. Vamos, quem quiser, imaginar cada um o seu espaço, a sua casa, o lugar do seu convívio. Se nós imaginarmos lá o que nós temos, vamos pensar em coisas físicas mesmo, na nossa casa. O que será que realmente tem serventia? Ou que nós usamos? Ou que nos serve nesse momento? Com essas enchentes que aconteceram ultimamente no país, em algum momento, em alguma conversação, as pessoas nas entrevistas falavam: é a 4ª vez que eu perco tudo, a gente constrói, levanta a casa de novo e vem a enchente, a gente perde tudo que a gente tinha. E aí, dentro dessa conversa e acompanhando também o sofrimento dessas pessoas que perdiam os seus pertences, as suas casas, em um momento de conversação, houve uma provocação. E eu faço essa provocação a vocês também. Se hoje algum fenômeno da natureza atingisse o seu local
a sua casa, o seu local de convívio, e levasse tudo, o que seria importante preservar? Se eu tivesse a chance de salvar alguma coisa, eu teria que levar uma mochila, eu teria que levar uma mala ou um caminhão? A quantas coisas eu estou me prendendo que, na verdade, não servem e que não fazem tanta diferença na minha vida? A gente acha, às vezes, que isso não muda nada. Mas tudo aquilo que a gente guarda, que a gente mantém, exige que a gente se dedique a isso. Se eu guardo muitas coisas, eu vou ter o trabalho de preservar, de cuidar, de limpar. E esse tempo, muitas vezes, poderia ser dedicado a coisas mais importantes. Sem contar que coisas que não servem mais acumulam uma certa energia que não nos faz bem. Quantas pessoas poderiam estar se beneficiando daquilo que está lá guardado no meu armário? As roupas que eu não uso mais, os brinquedos que as crianças já estão lá com 20 anos e está lá guardado ainda, o brinquedo. Quantas pessoas poderiam se beneficiar dessas coisas que não nos servem mais, mas que para outros poderiam servir? Muitas vezes a gente se apega a coisas, a gente se apega a atitudes. Acordamos de manhã, passamos o dia inteiro limpando. Enquanto a gente não acha mais uma coisa para limpar, a gente não fica sossegado. E aí a gente muitas vezes vê pessoas que dizem assim, e a gente mesmo diz, eu não paro 1 minuto e nunca consigo fazer nada. Parece que eu não faço nada. Talvez o momento em que a gente percebe que a gente corre e não faz nada, seja o momento certo para a gente pensar, o que eu estou fazendo? É importante mesmo isso que eu estou fazendo? Eu preciso continuar fazendo isso dessa maneira tão exagerada? Acabamos nos apegando a situações, acabamos nos apegando a certos papéis que a gente exerce. Esse trabalho já não me faz mais bem, eu já não me sinto mais útil ao fazê-lo, mas eu tenho respeito das pessoas que me olham, eu tenho um certo lugar, isso me traz alguns benefícios. Será que vale mesmo a pena manter? E algo fundamental que nós precisamos urgentemente deixar aí do nosso íntimo é a culpa e a mágoa. Quem se ama não carrega a culpa, porque a culpa só pesa. A culpa não nos ajuda em nada. Nos tornar responsáveis pela nossa vida nos leva a caminhar para frente, mas a culpa só nos traz um peso que a gente não precisa. E faz com que cada vez mais a gente se sinta menos digno daquilo que é o melhor. Nos faz cada vez menos conseguir nos amar, porque quem se sente culpado, quem de certa maneira não aceita e não se perdoa, também não se ama. E as mágoas, elas são importantíssimas que a gente deixe ir, é importante que a gente deixe ir as mágoas, porque as mágoas, de certa maneira, também nos aprisionam. Enquanto a gente carrega a mágoa, ela pesa dentro do nosso coração e ela nos mantém num elo muito mais forte com os nossos supostos inimigos do que o elo de amor que nós carregamos pelos nossos amigos. Talvez uma das dificuldades maiores que nós temos quando nós falamos nas perdas, nas separações, é pensar na nossa separação em relação às pessoas. Deixar que as pessoas possam seguir os seus rumos. Se for num relacionamento conjugal, a pessoa que se ama deixa o outro ir porque entende que se o outro não me ama mais, não é o fim do mundo. A minha vida não se baseia só nesse sentimento. Existem outros sentimentos, outras relações. Eu não vou me submeter a um relacionamento ou exigir um sentimento que o outro não tem mais por mim. Seria uma tortura tanto para mim quanto para ele. E entender que um intervalo muitas vezes é muito necessário nas relações. Às vezes as pessoas se separam e durante um tempo elas vivem algumas experiências necessárias para o reencontro mais adiante.
Compreender essa necessidade, muitas vezes, é o que nos faz continuarmos, de certa maneira, certos no nosso caminho. Mas não é quem se ama só que deixa o outro ir, mas também quem ama. É necessário muito amor para deixar o nosso amor ir embora. É necessário muito amor para deixar que os nossos filhos sigam os seus rumos, mesmo quando esse rumo está um pouco mais distante da gente. É necessário amor para deixar que os amigos tomem os seus caminhos, quando esses caminhos já não são mais tão afinizados com o nosso, e permitir que a gente possa, tanto eu quanto ele, seguir os nossos caminhos. Mas, principalmente, é necessário muito, muito amor para a gente deixar que os nossos amores, nossos familiares e os nossos amigos possam seguir o seu destino rumo à vida espiritual. Perante o desencarne das pessoas que nós amamos, talvez seja o momento em que nós mais precisemos amar. O amor é necessário, só quem ama deixa ir para o desencarne aquele que compreende que o outro tem que seguir o seu rumo, o seu caminho. Que a vida não nos apresenta o desencarne no momento em que não é o nosso. E que essa experiência do desencarne é necessária à evolução daquela pessoa que nós amamos. Nesse momento, nessas circunstâncias, nós não entendemos agora, mas é necessário deixar que a pessoa possa seguir o seu caminho. Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento talvez não afete aquele que partiu, mas sim afeta. Porque o nosso amigo, o nosso parente, o nosso amor desencarnado, ele pode sentir o nosso sentimento, as nossas vibrações. E vamos nos imaginar agora que nós desencarnamos. E a gente está lá na espiritualidade tentando seguir o nosso caminho, porque essa é a oportunidade que se apresentou, e aí a gente vem e tem a oportunidade de ver o sofrimento dos nossos familiares, e a gente vê alguém destruído pela separação. Alguém que a gente ama, que está muito, muito inconsolável naquela situação. Com certeza nós não gostaríamos que os nossos familiares acabassem com as suas esperanças, com a sua vontade de viver, porque nós não estamos mais aqui. Quem se ama, também deixa aí o sentimento do luto, quando ele se torna excessivo. É normal, é natural a gente sentir saudade, tristeza diante do desencarne das pessoas que nós amamos, mas nós precisamos entender que a nossa vida aqui segue. E nós não precisamos nos sentir culpados se o outro já não está mais nessa experiência. Precisamos sim seguir a nossa vida. Isso não quer dizer deixar de amar, muito pelo contrário. Quem ama consegue libertar dessa maneira. Quem ama deixa livre o outro para seguir o seu caminho. Deixar ir, na verdade, é quando nós somos inteligentes o suficiente para entender que a vida segue o seu fluxo sempre. Aceitarmos, principalmente, quando a vida segue um caminho que não é aquele que nós imaginávamos. Deixar ir é a gente conseguir ser flexível o suficiente para entender quando uma situação adversa aparece, confiando em Deus, na sua sabedoria, mas principalmente confiando na nossa possibilidade de mudar aquilo que não está bem, na nossa possibilidade de enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Deixar ir é ter essa sabedoria de deixar a vida tomar o seu caminho. E não carregar e não manter aquilo que a gente não tem condições de sustentar. Conta uma história que um homem observava uma fila de formiguinhas que estavam levando o alimento que elas encontravam no jardim para o seu ninho, para o formigueiro. E aí, todas as formiguinhas vinham com um pedacinho de folha. E todas elas estavam passando e, de repente, ele observava aquela cena
pensando e muitas vezes filosofando sobre a vida, observando aquele movimento das formigas, o quanto elas eram organizadas, o quanto elas estavam unidas, e de repente ele olha e vê que uma formiga estava carregando uma folha que era 15 vezes o tamanho dela. E a pobrezinha da formiga carregava aquela folha, e aí quando ela tentava puxar a folha para um lado, ela caía, e aí ela tentava botar a folha para o outro lado, e ela tropeçava, virava, girava, tropeçava de novo, levantava. E ela estava muito, muito concentrada naquela tarefa, e estava se esforçando muito para carregar aquela folha enorme. E ele ficou observando aquilo, e ficou pensando sobre a situação daquela formiga. Talvez ele tenha naquele momento imaginado que a formiga tinha sentimentos humanos como nós. E ele pensou assim, essa formiga, ela deve estar se sentindo muito orgulhosa diante das outras. Ela está carregando uma folha grande, ela está mostrando a sua força, ela deve estar se sentindo muito superior às outras. E deve estar pensando no momento em que ela vai chegar lá no formigueiro e vai chegar para a sua superior, vai entregar essa folha maravilhosa, vai receber os elogios da formiga responsável por ela, e ela vai com certeza se sentir muito bem, ela deve estar cheia de orgulho nesse momento. Mas ele notava que a formiga não tinha condições de carregar aquela folha e que ela estava sofrendo muito naquela situação, mas ela continuava firme. De repente, as formigas começaram a se mover e saíram daquele caminho. E sem que o homem pudesse dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, passaram algumas crianças que estavam jogando bola e um daqueles meninos pisou em cima da pobre formiga que carregava aquela folha enorme. Por estar carregando aquela folha pesada, aquela folha tão grande, tão concentrada e tão dedicada naquele trabalho que ela julgava ser mais importante, ela não conseguiu ver que as companheiras tinham previsto o perigo das crianças que vinham correndo e conseguiram se salvar. Ela não conseguiu ver que algo a ameaçava e não conseguiu salvar a sua própria vida. Não conseguiu nem largar aquele tesouro para se salvar a si mesma. Muitas vezes nós somos que nem a formiga. Ficamos carregando e carregando na nossa vida coisas muito pesadas para nós. Queremos abraçar certas coisas que nós não temos condições de carregar. Queremos carregar coisas que também, de certa maneira, não têm mais a sua função na nossa vida. E a gente acaba, por essa necessidade, sendo pisoteados pela vida. Quando a gente chega num determinado momento e percebe que a gente, durante um tempo importante, se dedicava a alguma coisa que, no fim, não fez muita diferença. Que a gente podia ter se dedicado mais às relações, que a gente podia ter se dedicado mais às pessoas que a gente ama, que a gente podia ter se dedicado mais a aprender coisas que nos fizessem bem, enquanto a gente estava lá carregando a dita folha que não acrescentaria nada na nossa vida. Por isso nós precisamos cada vez mais aprender a nos amar e deixar ir. Deixar ir o preconceito, que muitas vezes nos afasta uns dos outros, deixar ir as velhas crenças que nos prendem ao passado, não nos permitindo a evolução, deixar ir todos os hábitos e os vícios que não nos permitem nos libertar das condições difíceis que a gente vive e alcançar uma condição melhor, e que a gente possa, sim, na medida em que a gente aprender a se amar e amar o próximo, somente carregar as folhas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Eu agradeço a atenção de todos vocês e que nós possamos ter uma boa noite. Muito obrigada.